seguinte que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Amém? Feche os teus olhos, por gentileza, vamos orar. Você que está em casa também, por gentileza, feche os teus olhos. Senhor Deus, somos tão dependentes do Senhor, Pai. Senhor Deus, precisamos tanto do Senhor, Deus. Se o Senhor não nos convencer, Pai, de nada adianta, Deus. E eu quero nesta noite me entregar nas Tuas mãos, Pai. Eu quero nesta noite ser um instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua palavra seja ministrada a cada coração, Deus. E essa palavra, Deus, ela encontre corações, terras férteis, Pai, para que ela possa produzir mudanças e transformações no coração de cada um, a começar em mim, Pai. Senhor, nós carecemos e necessitamos da Tua palavra. Fala conosco, Pai. Fala conosco nesta noite, não aquilo que nós queremos ouvir, Deus, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Ainda que nos machuque, ainda que nos confronte, ainda que nos tire da zona de conforto, Senhor, nos confronte nesta noite, porque o Teu confronto, ele traz mudanças e transformações em nossa vida, Pai. Espírito Santo de Deus, essa palavra, ela já está dentro do meu coração, e tirá-la de dentro do meu coração agora, é o grande desafio. Não há capacidade alguma em mim, e é por isso que eu peço ao Senhor, capacita-me nesta noite, usa-me nesta noite, conduza-me nesta noite. Eu estou aqui para fazer exatamente como o Senhor quiser e como o Senhor bem entender. À medida que eu for falando, Espírito Santo, vai convencendo cada coração neste lugar e diante daqueles que também estão nos ouvindo em seus lares. Que esta voz, que esta palavra, ela penetre dentro dos corações e ela transforme cada coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse mundo em que nós vivemos, esse mundo em que nós habitamos, ele pertence ao maligno. Esse lugar aonde eu e você estamos presos, aonde nós estamos vivendo e preocupados, e tão preocupados com tudo isso aqui, esse mundo, ele pertence ao maligno. E quando nós lemos a palavra de Deus, isso fica muito claro para nós. E eu quero que você vá comigo lá agora em Lucas 4, 5 e 6, porque eu quero mostrar para você como está claro na palavra sobre isso. Olha o que ele está dizendo lá. O diabo, ele levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Aqui Satanás, ele está diante daquele quadro onde ele leva, Jesus estava no deserto, e ele estava ali tentando a Jesus. Então ele vira para Jesus e ele fala para Jesus: olha Jesus, você está vendo tudo isso aqui? Pois é, tudo isso aqui foi me dado, é meu, por direito é meu. E quando Adão ele cai em pecado, querido, a chave deste mundo, ela é entregue nas mãos de Satanás.
E esse mundo aqui que eu e você vivemos, pertence a Ele. É por isso que ele vira para Jesus e ele fala: olha, se você se ajoelhar e você me adorar, eu posso te dar toda essa autoridade, eu posso te entregar isso, eu posso te dar essa chave aqui, porque é meu, e me foi dado, eu não tomei de ninguém, me entregaram. Então, veja, Jesus, ele não está interessado neste mundo aqui, porque esse mundo aqui não é dele. Aliás, a única coisa que interessa a Jesus neste mundo sou eu e você. Somos nós. A única coisa que interessa de fato a Jesus nessa terra é a minha alma e a sua alma. São as almas que interessam para Cristo. E Ele continua brigando, e Ele continua lutando para que a minha e a sua alma seja salva, para que eu e você possamos morar, habitar com Ele na eternidade no céu. Essa é, de fato, a preocupação de Jesus. As coisas deste mundo, elas pertencem ao maligno. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Porque talvez você esteja preso em tudo isso. Talvez você esteja preso num título. Talvez você esteja preso em um encargo, talvez você esteja preso em dinheiro, em bens materiais. Eu não sei o que te prende a esse mundo, mas eu preciso que você entenda nessa noite: tudo que pertence a esse mundo já é do maligno. Já é do maligno. E esse mundo é regido por ele, querido. Esse mundo em que nós habitamos, ele é regido por Satanás. E há um propósito nesse mundo. Além dele direcionar esse mundo aqui, ele tem um propósito, e o propósito de Satanás é me levar e te levar para morar com ele na eternidade, no inferno. Assim como Jesus, a única preocupação que ele tem nessa terra é comigo e com você, para que eu e você possamos habitar com ele a eternidade no céu. Satanás está trabalhando pesado para que eu e você possamos morar com ele na eternidade, no fogo do inferno. E nós precisamos entender e nos ater, queridos, a isso. E quando você passa a fazer as coisas nesse mundo, segundo o fluxo desse mundo, elas fluem na sua vida. Quantas pessoas que eu conheço, não foram uma, foram várias pessoas, que quando elas vieram para Jesus, a primeira coisa que elas me falavam, quando elas começavam a passar pelas lutas é: Rogério, quando eu estava no mundo, cara, parece que eu não tinha tanto problema, mas eu vim para a igreja, parece que agora triplicaram os meus problemas. Exatamente. Porque agora ela vai começar a andar segundo o fluxo de Deus, segundo a palavra de Deus. E andar segundo a palavra de Deus é andar na contramão desse mundo aqui, querido. É andar na contramão desse mundo. Enquanto o mundo vem e diz: passa a perna, Jesus diz: vai lá, e dá o dobro para ele. Olha a loucura do que eu estou te falando. Enquanto o mundo vai lá e fala assim: vai lá e humilha, Jesus vem e fala: vai lá e honra. Enquanto o mundo diz: você está no seu direito, vai lá e faça isso, Jesus vira para mim e para você e fala assim: haja com graça e misericórdia, porque eu ajo com graça e misericórdia com você. Olha a loucura do que eu estou te falando. Quando o mundo vem e diz assim: emite suas notas, 50% delas, porque senão você vai pagar imposto demais para o governo, então só tira meia nota. Jesus vem e diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Irmãos, é difícil, querido, viver nesse mundo praticando a palavra de Deus. É por isso que muitos, eles querem Jesus, eles estão com Jesus, mas as atitudes e as práticas não são
aquilo que Jesus diz na sua palavra. A conduta, às vezes, eu não estou falando o discurso, eu estou falando a conduta, porque o discurso é uma coisa, querido, a conduta é outra. A conduta é outra. Semana passada, nós já havíamos terminado aqui, já tinha praticamente todo mundo ido embora, e nós estávamos conversando ali fora, e eu vi um movimento ali na caixa de energia ali fora. E nós havíamos, há dias atrás, pedido para o seu Walter, porque nós estamos sem energia ainda no prédio, por uma situação que está acontecendo com a justiça, pelo fato do inquilino anterior aqui. E eu falei, seu Walter, eu preciso ligar o ar-condicionado, e como é que eu faço? Ele falou, não, pode ligar na caixa de disjuntor aqui do vizinho, está tudo certo. Eu falei, está tudo certo mesmo? Está tudo certo. Tá bom. Quando foi umas 11 horas da noite, nós estávamos ali fora batendo papo, e eu vi um movimento na caixa de disjuntor ali fora. E aí eu já virei e falei assim, viu, o que aconteceu? Não, porque apagou a luz lá de casa, porque desligou a luz lá de casa, porque desligou a luz lá de casa e tal, não sei o quê. E aí eu já na hora entendi, porque para um bom entendedor, 2 palavras é o suficiente. Eu já entendi o que eles estavam dizendo. Entre linhas eles estavam dizendo, você ligou o fio aqui, e foi esse fio aí que derrubou o disjuntor da nossa casa. Mas nós nem tínhamos ligado o ar-condicionado, porque Deus fez questão de ligar o dele nessa noite. A nossa preocupação na quinta-feira era, precisamos ter um ar-condicionado aqui, porque vai estar muito quente. Jesus falou, fica tranquilo, filho, eu mando soprar um vento bem gostoso lá, e nós precisamos até de blusa aqui. O ar estava tão gelado, em menos graus ali, que Jesus cuidou disso. Mas na hora que ele falou isso, querido, eu falei, na hora eu falei para os meninos, tira esse fio agora. Tira o fio, desliga isso aí. Aí, como nós temos aqui a engenharia em peso aí, os caras já, pau, pá. Não, porque nós não ligamos nada. Ninguém ligou nada, ninguém pegou fio, ninguém ligou, não pode. Eu entendo, os caras é eletricista, eu não sou eletricista, né? Aí, não, porque não tem como, nós não ligamos nada, não sei o que, não sei o que. Ela falou, tira o fio, pelo amor de Deus, desliga o fio. O Arnaldo na hora já entendeu o recado ali, não, eu já entendi o que você quer. Tira o fio. Cara, se esse é o problema, tira o fio. Nós somos a igreja, não eles. Nós temos que dar o bom testemunho, não eles. Somos nós que temos que cuidar do nome de Cristo. O que é que vão falar do nome de Jesus? Tira agora. E aí, eu já comecei a me incomodar com aquilo, e aí até o Maicon estava junto. E aí 2 minutos, 3 minutos, uns 5 minutos depois, o rapaz veio e falou, não, cara, desculpa, a minha mulher ligou o chuveiro no quente lá, e o fio grudou um no outro lá, deu um curto na casa, e foi isso que desarmou os disjuntor aí tudo aí. Aí eu virei para ele e falei, cara, entenda, nós não fizemos isso por conta própria. O dono do imóvel é que nos orientou, nos deu a direção de fazermos dessa forma. Se você quiser agora, nós vamos lá conversar com ele. Não tem problema algum com relação a isso. Então, entenda, querido, aqueles que servem a Deus, eles precisam fazer a diferença neste mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, nós não nos dobramos a esse mundo e nem andamos na prática desse mundo, ou pelo menos deveria ser assim. Ou pelo menos deveria ser assim. E talvez, ou de outra maneira, talvez eu podia olhar para ele e falar para ele, rapaz, para com essa besteira, quem você pensa que você é? Cara, nós não ligamos nada, vai falar com não sei quem. Não, não é assim que funciona. Não. E se ele quisesse me humilhar ali, eu certamente, eu me posicionaria e diria para ele, pode humilhar, faça o que você tem que fazer. Assim tem que ser um homem e uma mulher de Deus nessa terra. Nossa carne, ela é caída e ela é inclinada para o pecado. E ela sempre vai me levar e vai te levar a fazer as coisas erradas. A minha carne e a sua carne, ela é inclinada, irmãos. Você não pode se esquecer disso nunca. A minha e a sua natureza, ela é inclinada para o pecado. Se você baixar sua guarda, certamente você vai cair. Se você baixar sua guarda, quando você vê, você já pecou, você já fez o que não devia. É a fechada no trânsito,
é a furada de fila, eu não sei, é tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Cara, tem pessoas que estão numa fila, e ela vê uma pessoa chegando, ela já estufa o peito e ela já fica doida. Imagina, ele vai furar a fila. E se ele furar a fila, deixa ele furar a fila. Está tudo certo. Aprenda. Você não é desse mundo. Aprenda de uma vez por todas. Você não é desse lugar. Esse lugar não é meu e não é seu. Nós temos uma morada eterna. Jesus nos criou não para ficarmos a eternidade aqui, queridos. Se existe um lugar de gentileza, este lugar chama-se céu. Eu tenho certeza que quando você entrar no céu, Jesus vai estar lá às portas para te receber e dar a você o melhor lugar. Porque Jesus, ele é assim, querido. Entenda de uma vez por todas. Por que é que nós estamos concorrendo? Por que é que nós estamos competindo? Por que é que nós temos que ser melhor do que os outros? Se todos nós vamos para o mesmo lugar, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós vamos acabar no mesmo lugar. É um caixão, é 7 palmos de terra ali, ó. Não tem escapatória para nós. Mas às vezes eu vejo que nós parece que nos esquecemos disso, sabe? Nos perdemos em meio a tudo isso. O orgulho e o poder, ele é o alicerce desse mundo, querido. O orgulho e o poder é o que sustenta esse mundo aqui, ó, que eu e você vivemos de pé. A mesma proposta que Satanás fez para Jesus, ele faz para muitos homens e mulheres todos os dias. Satanás chama homens e mulheres e ele fala assim, ó, vem cá, deixa eu te mostrar aqui, ó, tá vendo, ó? Se você se prostrar e me adorar, eu te dou poder. E quantos homens e quantas mulheres se dobram e aceitam esse senhorio de Satanás, em troca de poder. Só que tem um preço esse poder, querido. E o preço é a minha e a sua alma. É o inferno. Vale a pena ter poder nesse mundo para viver 80 anos, 90 anos e passar o resto da eternidade queimando no fogo do inferno? Vale a pena? Será que vale a pena mesmo? Nós não devemos tratar o orgulho, escute isso, não trate o orgulho como um temperamento inconveniente e a humildade como um temperamento conveniente, porque não é, querido, porque não é. Um é a morte e o outro é a vida. O orgulho, ele é a morte, mas a humildade, ela é a vida. Um é diabólico e o outro é celestial. O orgulho, ele é diabólico, ele é satânico, ele é caído. Mas a humildade não, ela é celestial, ela é do céu. Ela vem, ela é a essência de Cristo. Ele mesmo, o verbo vivo que desceu do céu, na sua palavra, ele diz, ele se humilhou. Ele mesmo se humilhou, se tornando homem e habitando entre nós. O que você tem de orgulho é o que você tem de Satanás dentro de você, reinando aí dentro de você. Ouça o que eu estou te dizendo. O que você tem de orgulho é o que você tem do diabo, é o que você tem de Satanás habitando aí dentro de você. E o que você tem de humildade é o que você tem de Deus vivendo aí dentro de você. Se você alimenta orgulho, e olha, querido, preste atenção, porque nós somos enganados por nós mesmos, nós somos falso humilde. Você já viu o falso humilde? Existem muitos falsos humildes, é pura arrogância.
mas por fora, a capa e o comportamento é humilde. Mas entenda uma coisa, Jesus não olha para a sua capa, nem para seu teatro. Jesus olha para o seu coração, e é Ele que você não vai conseguir enganar. Então, o que você carrega de orgulho dentro de você, você está carregando de Satanás dentro de você, querido. Talvez seja por isso que muitas coisas não acontecem na sua vida. Talvez seja por isso que muitas coisas não dão certo na sua vida. Talvez seja por isso que as pessoas não se aproximam de você. Talvez seja por isso que você está sozinho. Ninguém quer estar com você. Talvez seja porque você carrega com você uma porção grande de orgulho. Agora, se você carregar a humildade dentro de você, você está carregando o próprio Jesus Cristo dentro de você. E quem carrega Jesus dentro dele, ele atrai pessoas para ele. Porque o poder de Jesus, ele é um poder de atração. As pessoas, elas vêm, elas se aproximam, elas se atraem, porque você carrega uma porção de Cristo dentro de você. A minha pergunta para você nessa noite é: o que você está carregando? Jesus Cristo ou Satanás? E você não tem que responder isso para mim. Você tem que responder isso para você. Você tem que olhar para dentro de você. Você tem que ser verdadeiro com você. Você precisa olhar para dentro do seu coração e olhar com fervor e te questionar mesmo se as tuas atitudes, elas não são atitudes de orgulho, de soberba, de arrogância. Porque se elas forem, você está dando espaço e você está dando ênfase para o diabo trabalhar cada vez mais dentro da sua vida. Alguém que quer viver a humildade é alguém que você não precisa pedir para se humilhar, ele já se humilha. Alguém que carrega Cristo, ele se humilha. É bonito ver alguém que é humilde genuinamente. Você bate, e ele não revida. Ele só aceita. E talvez você esteja olhando para mim sentado aqui nessa noite e dizendo assim: mas esse não é o tipo de mensagem que eu quero ouvir. Eu não saio da minha casa para querer que os outros batam em mim. O Jesus que você segue foi cuspido na cara, foi violentado, espancado, crucificado, e ele não abriu a boca. Se você é um discípulo dele, você precisa aprender a viver exatamente isso na sua vida. Amém? Eu posso ouvir um amém, querido? Glória a Deus. Vamos lá para Tiago 4. Tiago 4:1. Amém? Tiago 4, do 1 até o 3. Ele diz assim, ó: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E aqui eu poderia o seguinte: não precisa ser para gastar em seus prazeres, pode ser também para satisfazer o seu ego. Você sabia que tem pessoas que compram carro não para andar, mas para mostrar para o vizinho? Elas não precisam daquele carro, mas o vizinho precisa saber que ela tem um bom carro. Então elas vão lá e compram um carro. Elas não têm nem como pagar aquele carro, mas elas compram. Aliás, isso é o que mais acontece no mundo em que nós vivemos. Pessoas vivendo dentro de um padrão que não é delas. Elas compram casa, elas compram roupa, elas vão em lugares que elas nem podem estar, né? Falei há um tempo atrás sobre isso. Você já foi num lugar que você não pode estar? Eu já tive em lugares assim. Você senta, você pede, aí você fica ali comendo e pensando: santo Deus, vai vir a conta, pai. E como é que nós vamos pagar? Não sei se você já foi. Eu já vivi em lugares assim, né? Eu já tive em lugares assim. Você fala: meu Deus do céu, pai,
Quanto vai ser isso, meu Deus? Aí vem o cara lá, a comida ficou R$5, mas a água ficou 333. O garçom mais 200, né? É um negócio louco. Mas, querido, esse sou eu e você. Nós matamos, nós machucamos, nós ferimos. E talvez você olhe para mim e fale assim: mas eu nunca matei ninguém, pastor. Você não matou com uma faca, nem com um revólver, mas com palavras. Você já assassinou muita gente, querido. Eu já assassinei muita gente. E não faz diferença nenhuma para Cristo. Nós vivemos dentro desse ambiente. O nosso coração é assim. Nós parece que não ficamos felizes com o que os outros conquistam. Nós parece que não torcemos para que o outro se dê bem. A pessoa às vezes compra um carro e vai te apresentar, te mostrar o carro. Ao invés de você ficar feliz com a pessoa por aquilo que ela conquistou, você fica mostrando defeito, falando do carro do outro, da casa do outro. Ah, mas essa casa tem 18 quartos. Fica falando da casa da pessoa, ao invés de você olhar e falar: meu Deus, que coisa linda, glória a Deus, vamos ungir isso aqui, porque, né, é muito importante nós consagrarmos a Deus. Nós, irmãos, fazemos coisas erradas o tempo todo, temos decisões erradas na igreja, no nosso trabalho. Quantas pessoas fazem manobra para queimar o colega de trabalho? Não, mas é só uma mexidinha aqui. Podia ir lá e ajudar, sabe o defeito, sabe o problema, mas não vai. Por quê? Porque sabe que vai estourar, e a hora que estourar, ele vai ser promovido, porque ele vai saber a solução daquilo. Querido, talvez você até seja promovido por homens, mas por Cristo não, porque Ele conhece a intenção do seu coração. E a Ele, eu e você não enganamos. Não enganamos. Tem horas em que nós nos pegamos fazendo coisas, envolvidos com coisas, vendo coisas que nós nem conseguimos entender isso. Tem horas em que a gente fala: meu Deus, mas por que eu fiz isso? Meu Deus, mas por que eu estou pensando isso? Meu Deus. Pois é porque quem rege esse mundo faz exatamente isso comigo e com você. Sorrateiramente, sutilmente, ele vai me empurrando e vai te empurrando para isso. E aí vem a pergunta: e como eu consigo mudar isso na minha vida, pastor? Como que eu consigo mudar isso na minha vida? E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Olha isso, eu estava só na introdução. Imagina quando que nós vamos acabar isso. Meu Deus. Eu quero falar sobre: nós precisamos morrer. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: você precisa morrer. Vira para o outro agora, fala para ele olha no olho dele, fala para ele: você precisa morrer, irmão. Você tem que morrer. Fala assim: você tem que morrer. Eu já ministrei sobre isso há tempos atrás. Eu já falei sobre esse bendito morrer. E eu estava orando a Deus, pedindo a Ele palavra para ministrar, e o Espírito Santo Ele me trouxe novamente sobre esse assunto, sobre morrermos espiritualmente. Eu não estou falando que você precisa morrer fisicamente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas espirituais, amém? Então pegue aquilo que for bom para você. Meu conselho é: pegue tudo que você puder pegar, mas se você acha que tem coisas que não são boas para você, você é livre. Aí você deixa de lado, que serve para outro aí que está sentado do teu lado, amém? E eu quero começar falando para você nessa noite algo muito importante que está lá em Mateus 11. Mateus 11, 25. Ele diz assim, ó: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Isso aqui, esse versículo, querido, ele mostra que Deus só revela as coisas dele para aquelas pessoas que são humildes.
É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele esconde dos sabichões, dos sabe-tudo, dos orgulhosos, mas Ele revela para aqueles que são humildes. Esse é o modo de Deus trabalhar, essa é a forma que Deus trabalha, não é eu que estou dizendo, é Ele quem estabeleceu isso. Então, se você quer conhecer sobre Deus, se você quer compreender as coisas de Deus, você precisa aprender a se humilhar, e se humilhar muito, não é um pouco, é muito. Se você quer conhecer sobre Deus, se você quer conhecer coisas do céu, você precisa aprender que o caminho é se humilhar, não se exaltar. O lugar é o lugar de auto-humilhação e não de auto-exaltação. Ou seja, quanto mais você se achar, mais você vai se perder, porque Deus não vai te revelar nada. Agora, quanto mais você se humilhar, mais Deus tem prazer em te revelar as coisas dele, mais Ele tem prazer em te revelar. É por isso que quando nós pegamos pessoas humildes, queridos, eu acho lindo de ver pessoas que nem têm leitura muitas vezes, não sabem nem ler direito, e você vê o Espírito Santo revelando coisas profundas para aquela pessoa. Você diz: como pode? Nunca fez aula de hermenêutica, homilética, nunca fez nada, não sabe nem, não, mas o Espírito do Deus vivo revela para ele essas coisas. Nunca fez teologia. Eu me lembro, nós congregávamos na Cristo Salva, e eu me lembro, esse testemunho do pastor Jonas, ele ficou muito marcado para mim na época, né? Eles foram para Santarém, fazer uma visita na cidade de Santarém, onde a Igreja da Paz, que era uma igreja que tinha a mesma visão que a Cristo Salva, trabalhava em Santarém. E ele disse que um promotor de justiça foi buscá-lo no aeroporto e levou ele para a casa dele. E esse promotor, quando ele entrou no carro, ele fala que quando ele entrou no carro, esse promotor começou a falar para ele: pastor, eu quero que você conheça o meu pastor, você precisa conhecer o meu pastor, porque o meu pastor, pastor, ele é maravilhoso, e não sei o que, e falando, né? E ele falou que até incomodava ele no carro, ouvindo o tempo todo, né? Ele falou: meu Deus, se esse cara é um promotor de justiça, imagina quem é o pastor dele, né? Deve ser o cara lá da região e coisa e tal. E aí ele falou que chegou e o cara morava num condomínio fechado, era um cara muito bem sucedido. E aí chegou na casa, ele falou: pastor, vamos deixar as coisas na casa, e que eu quero que você vá conhecer o meu pastor, vamos lá para você conhecer o meu pastor. E aí ele falou: cara, não tinha outra, nós fomos lá conhecer o pastor dele. E aí disse que eles chegaram do lado do rio, e aí eles desceram assim, verando o rio, e tinha um cara mexendo num barquinho lá embaixo. E aquele homem veio na direção dele para cumprimentar eles. E aí ele virou e falou assim: esse aqui é o meu pastor, ele é o meu pastor, né? Com aquela empolgação de dizer. E o pastor Jonas disse que a hora que ele olhou aquele homem, ele se sentiu muito frustrado. Ele falou que o homem, se contasse, tinha 3 dentes na boca. Muito humilde, muito humilde. E aí ele cumprimentou aquele homem, e ele falou: rapaz, eu não entendia mais nada. E eles foram embora, voltaram e foram fazer o que tinha que fazer, e vida que segue. E quando aquele promotor foi levar ele para o aeroporto para ir embora, para voltar, ele falou: rapaz, pensa num cara que passou dias pensando em fazer essa pergunta, e eu fiz. Dentro do carro, na volta, ele falou assim: meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, um homem bem sucedido, um cara que mora onde você mora, tem o emprego que você tem, o salário que você tem, ser conduzido por aquele pastor, é meio contraditório. Aí aquele homem virou para ele e falou: sabe o que é, pastor Jonas? Eu não preciso que ele me ensine a ganhar dinheiro, eu também não preciso que ele me ensine a ser bem sucedido, porque isso as faculdades me ensinam. Eu preciso de alguém que me ensina a amar Jesus.
E aquele homem é Jesus em pessoa aqui na terra. Queridos, aquele homem com 3 dentes na boca, ele tinha debaixo dele, debaixo do cuidado dele, 15 mil pessoas. 15 mil pessoas estavam debaixo do cuidado daquele homem. Porque Deus se revela aos humildes. Deus ama se revelar aos humildes. E quanto mais você for humilde, mais você vai ter revelação de Deus, mais você vai conhecer a Deus, muito mais do que muitos por aí acham que conhecem. Porque você não vai conhecer um Deus que o outro fala, você vai conhecer um Deus de verdade, que se apresentou a você, assim como se apresentou a Abraão, assim como se apresentou a Moisés, a Gideão, a Paulo, a Mateus, a Lucas, a João. Esse Deus, Ele quer se apresentar a mim e a você, querido. Mas para isso, eu e você, precisamos sair deste lugar. Talvez se aquele homem, se aquele pequeno pescador, estivesse aqui no estado de São Paulo, junto comigo e com você, ele teria segurança particular, motorista particular, e ele seria uma estrela, andando aqui, ó, porque eu sou pastor de uma igreja de 15 mil membros, glória a Deus, aleluia, e vocês devem me respeitar, porque eu coloco o prefeito na prefeitura dentro de uma cidade, e eu tiro também, porque eu sou um formador de opinião. Não. Aquele homem só tinha uma coisa: Jesus. E é exatamente o que eu e você, nós precisamos ter. Amém? E esse texto, querido, que eu li para vocês, inicial, ele traz um assunto em que nós precisamos meditar e que nós precisamos aplicar em nossa vida. Amém? Vamos voltar para lá. Ele começa dizendo acerca do grão de trigo. Ele fala, se o grão de trigo, olha lá, digo verdadeiramente, que se o grão de trigo. E o que é o grão de trigo, querido? O grão de trigo, ele é uma semente, ele representa uma semente. E a primeira semente que Deus semeou nessa terra tinha nome, o nome era Jesus Cristo. Essa semente morreu e produziu muitos frutos. E agora essa semente sou eu e você, nós somos a bola da vez, nós agora somos esse grão de trigo que está sendo semeado nesta terra. É comigo e com você que o Senhor está falando nesta noite. O Evangelho nessa noite é para mim e para você. Eu e você somos esse grão de trigo, essa semente, e ela precisa produzir. Então veja, meu irmão, escute bem. Você é uma semente que Deus semeou nessa terra. E como semente, a semente, se ela não produzir, se ela não brotar, ela não serve para nada, querido. O propósito de uma semente é produzir. Uma semente que não produz, não serve para nada. Você é uma semente potencial, e o potencial seu como semente é produzir. Nós precisamos produzir, mas para isso, ele impõe duas condições. Nesse texto, a primeira delas é não cair, diga, não cair. Olha o que ele está dizendo lá, digo verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair, e o que significa esse não cair? O que significa esse bendito cair, que a palavra de Deus está falando ali? E é isso que eu quero falar um pouquinho com você. Cair significa ir de cima para baixo. Algo que cai, ele sai de cima e vai para baixo. Isso é cair. Cair também é ir ao chão. Cair também é ceder. Cair também é colocar
colocar-se num nível inferior. E cair também é atirar-se aos pés de alguém. Então o que ele está dizendo ali é: se verdadeiramente eu e você não cairmos, se eu e você não cairmos, e o que tem a ver com cair, querido? Se você não sair daí de cima e não for para baixo, é para baixo. Crente não é para cima, irmão, crente é para baixo. Crente não é para se promover, é para se humilhar. Nós temos que entender isso. Eu e você não fomos feitos para estar em evidência. O único que tem que estar em evidência tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você fomos feitos para fazer o nome dele ser grande e exaltado. Então não é você que tem que ser promovido, é Cristo que tem que ser promovido através de você. Então saia da onde você está e desça o máximo que você puder, porque se você cair, querido, esse é o caminho para você começar a frutificar. Você está disposto a deixar a sua posição? Você está disposto a deixar o seu título, o lugar que você ocupa? Talvez esse lugar não é teu, ele é de Jesus Cristo, e você está ocupando esse lugar. Dê a ele o lugar que é dele. Ofereça a Jesus a posição que é dele, porque ela não é tua, ela não é minha, ela não é nossa. Vá ao chão, querido, vá ao chão. Mude a postura, na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus irmãos, no seu trabalho. Vá ao chão, vai ao chão, na sua igreja, vai ao chão. Ninguém quer o título de varrer chão da igreja, ninguém quer o título de passar pano no banheiro da igreja, ninguém quer esse título. Todo mundo quer o título que está aqui, ó, em cima do altar. É esse lugar que atrai as pessoas, não é o banheiro sujo lá fora. Esse eu deixo para os outros, porque Deus me chamou para ser cabeça, então eu quero estar em evidência. Glória a Deus e aleluia. Mas cuidado, porque às vezes aquele que está limpando o banheiro está chamando muito mais a atenção de Jesus do que eu aqui nesse altar pregando o evangelho. Quantas vezes eu vi isso, irmãos? Nós servíamos em ministério na igreja. Aliás, eu sempre servi em ministério na igreja, que nunca estava em evidência. Queridos, eu sempre ministrei louvor na minha vida. Mas quando eu entrei na Cristo Salva, eu nunca cheguei perto de um ministério de louvor. Nunca. Houve lá esqueci o teu nome daquilo, como é que era aquilo lá? Audições. Vai ter audições na igreja, glória a Deus, aleluia. Eu vou me candidatar, porque agora eu vou lá mostrar o meu talento. Não! Mas a nossa dificuldade, irmãos, era recrutar pessoas para trabalhar lá atrás das malhadas. A nossa dificuldade era encontrar pessoas para ficar dentro das salas, dando aula para crianças, cuidando dos outros. Agora, para louvor, por exemplo, na igreja, fazia fila. Por quê? Porque nós vamos estar no altar, glória a Deus, aleluia. Oh, Ramanai. Vou pregar evangelho, esse é o meu chamado. Quantas pessoas já viraram para mim e falaram assim para mim: pastor, eu tenho chamado de pregação do evangelho. Eu falei: é mesmo? Então vai orar a Deus. A hora que ele falar comigo, está tudo certo, querido. Enquanto ele não falar comigo, você continua orando lá, até o teu chamado vir. Aprenda uma coisa: não é você que tem que se afirmar, é o Cristo que tem que fazer a luz dele resplandecer através de você. Eu me lembro quando nós chegamos na igreja, eu disse assim para as pessoas: eu não vou fazer nada nessa igreja, não conte comigo, nem me procura, eu vim aqui para ficar sentado, e é aqui que eu vou ficar sentado. 2 semanas depois, eu já estava liderando uma célula. Mas eu não cheguei lá dizendo assim: viu, eu já venho de um outro ministério, está
está aqui as minhas credenciais, dá uma olhada aí. Eu já fui professor de escola bíblica, eu já ministrei na igreja, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não, muito pelo contrário. Se nós não cairmos, querido, se nós não cedermos, aprenda a ceder o seu lugar para que outro apareça. Aprenda a ceder o seu lugar para que outro cresça. Saia, dê espaço para outros. Mas talvez você é tão bom que ninguém vai conseguir fazer o que você faz. Tudo bem. Jesus levanta outro. Porque a igreja do Senhor não para por causa de uma pessoa. Ceda o teu espaço, dê o seu lugar, faça do outro alguém melhor que você. E eu não estou falando só dentro da igreja, eu estou falando na tua casa. Nós precisamos aprender a promover nossa esposa, nós precisamos aprender a promover nosso marido, não humilhar, promover. Promover diferente de humilhar. Nós precisamos aprender a promover os nossos filhos, promover os nossos pais. Nós precisamos aprender a promover os nossos colegas de trabalho. Nós precisamos aprender a promover os nossos chefes. Nos colocar em um lugar de inferioridade. Nossa, que coisa linda essa igreja, mas eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Quem fez não fui eu, foi os outros. Foram eles que fizeram, eu não tenho nada a ver com isso. Se você perguntar para mim desse som, eu não entendo de som, irmão. Eu estava vendo aqui o rapaz dando aula de música aqui hoje, eu vi que eu não entendo nada de música mesmo. Santo Deus. Aí eu vi o Alexandre, o cara, que som que está no ar-condicionado? Isso aqui é sol sustenido. Falei, o que será que é o sol sustenido, pai? Meu Deus, né? Esse é lá. E eu lá com o Luiz outro dia, o que é lá? Lá escreve como, Luiz? Explica para mim. É M-I, é o quê? Não, pastor, lá é tal. Ah, então tá bom, vamos lá. Irmãos, nós precisamos nos colocar numa posição de inferioridade. Nós precisamos reconhecer, queridos, que Deus criou todos e deu talentos a todos. Cada um tem uma capacidade. Promova pessoas. Acredite em pessoas. Cair, isso é cair. E é isso que a palavra de Deus está nos mostrando que nós precisamos fazer nessa noite. Você é alguém que cai? Eu fiquei tão feliz hoje de manhã. Eu fui tomar um café hoje de manhã com os irmãos aí. Comer um cuscuz, uma carne seca. E aí tem um irmão que caminhava conosco, o Giva, né? E quinta-feira eu fui almoçar com eles, né? Eu fui almoçar com ele num lugar. E aí nós estávamos almoçando e chegou uma outra pessoa junto, né? Mas irmãos, eu acho muito interessante isso, né? E aí rolou um assunto lá na mesa, né? E era um pastor, chegou um pastor lá na mesa para almoçar conosco. E aí começou a rolar um assunto na mesa. E a esposa do dono do lugar que nós fomos comer é alguém que está começando a vir para a igreja. Então é uma ovelha que está chegando agora. E se lançou um debate ali. E na hora que se lançou o debate, eu já automaticamente fiz o que eu sempre faço. Eu não sei, eu não entendo, não faço ideia do que vocês estão falando, prefiro ficar calado e está tudo certo. Mas o debate começou a ferver na mesa. E a pessoa era uma nova convertida. Mas eu percebi que o Giva estava ali do meu lado e a postura dele estava diferente, né? Não era o Giva que eu normalmente conhecia, né? E aí hoje de manhã ele falou para mim, cara, eu queria dar glória a Deus pela tua vida. Porque na quinta-feira eu vi o quanto eu tenho de você na minha vida hoje. Eu vi o quanto você me ensinou. E o quanto você me treinou para ficar calado em situações como essa. Se fosse em outros tempos, Rogério, eu tinha debatido, eu tinha me posicionado. Como eu fiquei feliz, querido, porque é isso. Eu falei para ele, glória a Deus pela tua vida. Continua, ainda tem espaço para mais, dá para nós melhorarmos. Promova pessoas. Promova pessoas. Deus está te mostrando, caia, meu irmão, saia desse lugar que você se encontra. Mas eu tenho razão, pastor. Dane-se a razão, caia de uma vez por todas, porque se você cair, Cristo vai te exaltar.
É Cristo que precisa te exaltar, não é homens. Não queira o reconhecimento de homens, não queira tapinha nas costas de homem, queira o reconhecimento de Jesus Cristo. E esse reconhecimento não tem a ver com esse mundo, não, tem a ver com o que vai vir, meu amado, com aquilo que está te esperando na eternidade. É lá que está a minha casa e a tua casa, é para lá que nós vamos, e nós temos que estar preparados para o que está nos esperando lá, e não aqui. Aqui, eu e você somos semente. Diga, nessa terra, eu sou uma semente. Só isso. Deus te semeou aqui para levar um monte de alma para o céu. Deus te semeou aqui para você produzir frutos iguais aos dele. Salvar almas. Só isso. Produza, querido. Caia. E a segunda condição que ele impõe, ele diz assim: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer. Essa é a segunda coisa, não morrer. E o que significa essa bendita dessa morte? A morte, querido, significa a perda da vida. Alguém que morreu é alguém que perdeu a sua vida. O que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite é: para você morrer, filho, você tem que perder a sua vida. Você é alguém que já perdeu a sua vida? Perder a vida em Cristo, Ele mesmo diz: se você perder a sua vida em mim, você vai achá-la. Quando você acha que você está perdendo em Jesus, na verdade você está achando. Não tem a ver com a sua vida mais, porque ela não é sua, ela é de Jesus. Os direitos sobre a minha vida e a sua vida, eles não pertencem mais a você, porque Jesus é que te criou, e foi Ele quem te redimiu na cruz do Calvário. Então todo o direito sobre a minha e sobre a sua vida pertencem a Cristo. Você precisa perder a sua vida. Morte, essa morte que a palavra de Deus está dizendo aí, ela também tem a ver com descanso. Você já ouviu alguém dizendo assim no velório? Descansou. Não é isso que acontece? Morreu, né? Ele descansou. Escute, esse descanso tem a ver com você dar o seu lugar para Jesus, querido. Dar o seu fardo para Cristo. Parar de sofrer. Parar de querer fazer tudo na força dos teus braços. Parar de ficar sofrendo como você sofre. Descansar tem a ver com sentar no banco do passageiro e falar para Jesus: pega o controle e daqui para frente é o Senhor. É deitar no banco do passageiro e dormir, e não esquentar a cabeça para onde Jesus vai levar o carro, não. Se ele vai dirigir rápido, devagar, não importa. Descansa, querido. Deita no banco do passageiro e fala: Jesus, está no controle. Já viu aquela figurinha, Jesus está no controle? É mais ou menos aquilo, Jesus está no controle. Deixa Jesus no controle e Ele vai controlar. Isso é morte. Talvez você sofre tanto, sabe por quê, querido? Porque você ainda está muito vivo. E quem está vivo, sofre. É por isso que há tanta ansiedade, é por isso que há tanta depressão, é por isso que há tanta corrupção, é por isso que há tanta competição nesse mundo em que nós vivemos, porque ainda tem muita gente viva. Mas para você produzir, você precisa morrer. O que significa morte, pastor? Morte significa cessar sua existência. Ponto final. Acabou. Zé fini. Não tem mais. Já era. Tchau. Está off. Cessou a sua existência. Mas você não existe mais? Não, não existe mais. Como não existe mais? Você está aí de pé? Não. Aqui é só um instrumento, aqui é só uma mula que Jesus usa aqui nessa terra. Morte tem a ver com isso. Se a sua existência ainda é evidente, é porque você está vivo demais, querido. Alguém que não existe não tem dor, não sofre. Mas você viu o que falaram de você, de mim?
Não, não foi de mim não. Foi de você sim. Não, eu não. Eu já morri faz tempo, cara. Eu já morri faz tempo, cara. Não foi de mim não. Deve ter sido de outro. Mas de mim, não. Eu morri. Eu morri. Quem que vai falar mal do meu? Eu morri. Entendeu? Agora, se está doendo, é porque você está vivo. Se está machucando, se está incomodando, é porque você ainda está vivo. Nós precisamos morrer. Tudo me incomoda o vizinho, me incomoda o colega de trabalho, me incomoda o irmão da igreja, me incomoda a esposa, me incomoda o marido, me incomoda o filho, me incomoda o carro, me incomoda a internet, me incomoda o celular, me incomoda a energia, me incomoda a rua, o asfalto, a chuva, o sol, tudo incomoda. Cara, choveu, glória a Deus, choveu, você viu a chuva que deu? Misericórdia, não dá nem para sair aí fora, mas meu Deus, mas não precisava chover? Aí você encontra o irmão, rapaz, precisa... então é porque não chove. Mas... quando chove é porque chove, quando não chove é porque não chove. Está vivo, está vivo. Tem muita gente viva dentro da igreja, querido. Tem muita gente viva nesse mundo. E enquanto você não morrer, você não vai produzir bons frutos. Pelo menos é o que a palavra de Deus está dizendo ali. Se você não morrer, querido, se você não cessar a sua existência, se você não dizer para a sua carne, já era. O batismo nas águas nada mais é do que o sepultamento do velho homem e o nascimento de um novo homem. Simbologicamente, né, nós vamos sepultar aquele velho homem e nasce um novo homem. Em tese, nas águas morreu e nasceu, ressurgiu uma nova criação, aleluia. Mas quando sai das águas, irmãos, as coisas tinham que ficar onde? É 2 dias. 2 dias o irmão está andando em línguas, vendo o céu. Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia. E é santo para lá e é santo para cá. E ele vê anjo passando. Você está conversando com o cara fala para você, viu? Passou. Você fala, o que passou? Passou um anjo ali agora. Você fala, ô louco, o cara está vendo um anjo, velho. É, glória a Deus. 3 dias, no terceiro, irmão, tudo que estava dentro da piscina volta à existência. Aí já são as besteiras da boca do irmão, já saem as maledicências e coisa e tal. E quando você vê, está vivo, não morreu. Vivinho da Silva. Escute, se você quer dar fruto, querido, você precisa morrer. A palavra de Deus, ela não dá volta, ela é objetiva. E nessa noite Jesus me trouxe aqui para dizer para você, ou você morre, ou você vai continuar se arrastando nessa terra. Ou você morre, ou você vai continuar vivendo isolado. Ou você morre, ou você vai continuar com essa vida que você vive medíocre, porque não tem como Cristo fazer nada mais, porque você ainda continua vivo. Ele te trouxe, me trouxe aqui, colocou você aí na frente dessa câmera, para dizer para você, essa noite é uma noite de morte. Morte. Tem que morrer. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não são seus filhos, não é o irmão da igreja, não é o patrão, não é o cliente, não é o prefeito da cidade, nem o vereador, também não é o vizinho, também não é a tia e nem o tio, não é ninguém, querido, é você que tem que morrer, porque o dia que você morrer, nada mais te incomoda, nada mais toca em você, nada mais tira você do lugar que é teu. Se você pegar um morto e encher ele de porrada, encher ele de facada, se você pegar um morto e jogar ele no chão, e levantar e jogar de novo, e bater, e pôr fogo nele, o que vai acontecer com aquele morto? Ele vai continuar morto. O problema é que eu e você estamos tão vivos. Eu não vou bater, e só fazer assim, ó, já é o suficiente para estourar e sair de dentro de nós aquele monstro que habita aí dentro.
eu vou separar. Pode pegar suas coisas e ir embora daqui, seu traste. Que você não presta? Que é isso, que é aquilo? Acabou para mim, não tem mais nada. Vou largar essa igreja, porque essa igreja é igual a todas as outras, que esse pastor, ladrão, pega dinheiro de todo mundo também, e anda de carrão. Vou mudar. É assim. É porque você ainda está vivo. Porque o dia que você estiver morto, meu irmão, nada, absolutamente nada vai te incomodar. O dia que você estiver morto, não vai ser a sua vontade, vai ser a de Cristo. E a hora que você entrar pelaquela porta da igreja, certamente você vai ser uma outra pessoa e você vai querer ceder para todo mundo. Certamente a hora que você sair daquela porta daquela igreja ali para fora, você vai ser igual a Cristo. E você vai começar a promover pessoas o tempo todo. Você vai parar de julgar. E você vai começar a elogiar. Você vai parar de criticar. E você vai começar a ajudar. Meu irmão, escute bem. Esse tipo de palavra não é palavra para encher a igreja. Como eu sempre digo, eu não estou aqui para isso. Não estou. Deus não me colocou aqui para te dar autoajuda. Deus não me colocou aqui para te motivar, fazer você pular na cadeira. Não. Deus me colocou aqui para pregar o evangelho. E a verdade, ela é assim. É para você se chacoalhar aí nessa cadeira e dizer: Jesus, eu estou vivo. Está doendo? Então você está vivo. Está machucando? Então você está vivo. Sinto muito lhe informar, mas você está vivo. Meu conselho para você nessa noite é: morra. Eu quero encerrar lendo um texto que está lá em Gálatas 2, 19 ao 21. Amém? Quando eu falo encerrar, você já imagina aí, né? Uns 25 minutos ali pela frente ali, né? O cara falou encerrar, agora vai 20 minutos. O pastor é louco, né? Glória a Deus. Mas eu vou ler só esse texto aqui. Só que eu quero ler ele na versão A Mensagem. Amém? Vocês vão projetar na NVI aí, né? O pessoal da projeção, eles me amam. Agora eles conseguiram a Bíblia que tem a NVT, não sei o que, agora o pastor apareceu com a mensagem. Ei, glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu quero ler nessa versão porque essa versão, ela mexeu comigo quando eu estava lendo ela. Escute. Ele diz assim, ó: explico o que aconteceu comigo. Eu tentei guardar regras e me esforçar para agradar Deus, mas isso não funcionou. Então desisti de ser um homem da lei, ou seja, um religioso, para me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Cristo. De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter bom conceito entre vocês. Eu não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo, Ele vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não volto mais atrás. Não está claro que voltar atrás, ou voltar para a velha religião, de guardar regras e agradar os outros, é abandonar a nova vida de relacionamento com Deus? Eu não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus, apenas guardando regras, Cristo morreu em vão. Aqui Paulo está dizendo claramente: eu deixei a religião de lado. Eu não quero mais essa vida de aparência. Eu não quero mais colocar roupa bonitinha, falar igual crente. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus.
E a partir de agora eu não quero mais guardar regras, porque tem que, para pregar o evangelho, tem que fazer isso, para ir na igreja tem que ser aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, porque o homem de Deus, querido, ele não guarda regras, ele vive a palavra. Só isso. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele vive pelo Espírito, ele age de acordo com aquilo que o Espírito fala com ele. Aliás, ele está o tempo todo pelo Espírito. Você já viu alguém pelo Espírito? Alguém que está no Espírito é alguém que é guiado e conduzido pelo Espírito. Então ali naquele momento a decisão que ele toma é uma decisão pelo Espírito. Ninguém entende, mas ele sabe o que ele está fazendo. Meu, você está com a razão. Você vai pagar? Eu quero pagar. Você é louco? Sou louco, estou pagando. Mas você tinha direito a receber. Não, mas eu faço questão de abrir mão. É seu. Ninguém vai entender, querido. Porque você e eu andamos na contramão do mundo. Os que não te entendem são pessoas que ainda estão vivas. Morto, quando fala com morto, tem uma linguagem própria de morto. Tem uns caras que vêm falar comigo do céu, e eles falam assim para mim: pastor, eu acho que eu estou ficando louco. Eu falo: não, cara, continua, vai, me conta aí, para ver se bate com aquele negócio do céu que eu também andei vendo aí. Vai, fala essa loucura para mim. Porque tem gente que é assim. Não, porque eu estava orando, aconteceu. Vai, conta. Não, mas você vai achar que eu sou louco. Não, eu sou louco também. Vai, conta para mim, vai. Que eu quero entender como é que funciona. Se o modo operandi com você é o mesmo que foi comigo lá no céu. Irmãos, você, eu, nós precisamos morrer para esse mundo aqui, querido. Fecha os teus olhos. Quando eu digo essa palavra, fecha os teus olhos, sai até um ímpeto dentro de você, fala: glória a Deus. Não é aquele glória, glória.